Você sabe o que é melhor? Se é tomar o suco da melancia ou comer ela in natura? E você sabia que as sementes podem ser assadas? Interessou? Então fica comigo até o final. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. E eu vou pedir para você já compartilhar esse vídeo com todo mundo, que ele é informativo, ele é nutritivo e ainda pode ajudar a melhorar a saúde de quem nem sabe que está doente, não é mesmo? Vamos disparar esse vídeo, com a sua ajuda o YouTube vai impulsionar para muito mais pessoas. Nós estamos chegando no marco de 1 milhão de inscritos e eu quero saber se eu posso contar com você nessa chegada. É só se inscrever no canal, compartilhar para o maior número de pessoas e você já está ajudando. Muito obrigada, queridos! Gente, 100 gramas de melancia picada tem só 30 calorias. É pouco, não é? Ela é rica em água e nutrientes como sais minerais, vitaminas. E ela tem só uma coisinha, ela tem pouca quantidade de fibra, que de certa forma aumenta um pouco o índice glicêmico dela. Então, é preciso comer com moderação, para você não elevar a sua glicemia. Isso aí, na verdade, é problema só se você resolver comer metade da melancia por dia. Caso contrário, 100 gramas já está super dentro dos valores aceitos diários, legal? Se você ingerir 100 gramas de melancia, você já obtém vitamina C, que ela é importante para a imunidade, para a formação do colágeno na sua pele, ela reduz o envelhecimento precoce. Ela também tem vitamina A, que é importante para a saúde dos olhos. E com a ajuda de um carotenoide aí chamado licopeno, que eu acho que você já ouviu falar dele em outros lugares, né? Previne degenerações maculares, cataratas e outras doenças que podem causar a perda da visão. Mas me conta uma coisa, de qual lugar do mundo você está me assistindo? Quanto custa o quilo da melancia por aí? E você que está no Japão, é verdade que a melancia aí é quadrada para caber na geladeira? Conta para mim nos comentários. Ah, e você sabe a polpa vermelha da melancia? Então, gente, quem é responsável por essa coloração, na verdade, é o tal do licopeno. Ele é super antioxidante e deu para perceber uma relação entre coloração dos alimentos e a capacidade de cura para tratar doenças. O licopeno tem uma ação anti-câncer, ajuda na prevenção do câncer de próstata, no câncer do sistema digestivo. O interessante, gente, é que a melancia e toda a sua combinação de sais minerais e antioxidantes formam um suplemento básico anti-câncer. De verdade. Só para você ter uma ideia, a melancia tem a curcubitacina E, que é um outro composto que demonstrou ser capaz de diminuir os riscos de tumores. Eu falei que ela é boa? Ela tem o cálcio, que vai ajudar a formar mais vitamina A para prevenir cada vez mais doenças tumorais e retardar o envelhecimento celular do seu organismo. E ela ainda é rica em potássio, que ajuda no controle da pressão arterial. Ela tem magnésio em quantidade suficiente para aliviar dores causadas pelas inflamações e até cãibra. Dá-lhe melancia. Agora me responde uma coisa, você sabe qual é a principal causa de morte no mundo? Calma que eu já vou chegar lá. São as doenças de origem cardiológica. E o pior é que elas podem ser evitadas com mudanças de alguns hábitos, como caminhar, se exercitar um pouquinho, não fumar, ter uma alimentação sem tanto sódio e gorduras. Isso aí já reduziria drasticamente o risco de derrames e ataques cardíacos. Também diminuiria a pressão arterial e os níveis de colesterol. E a citrulina, que é uma substância que está presente na melancia, ajuda os vasos sanguíneos a se expandirem e isso reduz a pressão arterial. E a relação entre a melancia e a saúde do seu coração é ligadas. E ela seria capaz de diminuir intensamente as doenças cardiovasculares e evitaria muitas mortes no mundo. Mas sozinha ela não faz milagre. Você precisa dar uma força com aqueles hábitos que eu falei. Além disso, a melancia ainda conta com vitaminas do complexo B, B1, B5, B6, que no geral elas vão se combinar para alimentar as células cerebrais e outros órgãos. Mas elas estão mais ligadas mesmo com a prevenção do Alzheimer. Justamente com o licopeno, essas substâncias elas podem retardar o início da doença e diminuir o estresse das células. Então você pode perceber que a melancia ela é muito eficaz no tratamento do câncer, para evitar e também para evitar doenças cerebrais. Agora me conta uma coisa, você sabe se é melhor tomar o suco ou comer ela in natura? Aí depende. O suco da melancia, ela tem uma maior concentração de uma substância chamada citrulina, que ajuda a diminuir ou impedir a dor inflamatória depois dos exercícios que você faz aí. Essa citrulina, se você for pesquisar, tem até disponível em suplementos para fornecer essa recuperação rápida aos atletas, né?
E um estudo chegou à conclusão que apenas a citrulina isolada, em forma de suplemento, não é tão eficiente para tratar inflamações, mas quando ela é combinada com o suco de melancia, aí sim o efeito da citrulina, ela começa a ser turbo e zera a dor. Então, se for só para diminuir a dor da inflamação, indicado é tomar o suco da melancia. Agora, para os outros benefícios, o melhor é comer a fruta in natura. Agora, para arrematar, a melancia ainda tem a vitamina A e a vitamina C, que tratam a saúde da sua pele, das unhas, do cabelo. A vitamina C ajuda na reposição do colágeno, que eu já falei antes, ela melhora a elasticidade da pele. E com isso, gente, ela combate o envelhecimento precoce, ela te deixa mais jovem. E a vitamina A ainda evita uma coisa muito comum hoje em dia, que são as queimaduras dos raios ultravioleta, os raios solares intensos, tanto nos olhos quanto na pele. Então, você comendo a melancia, assim como o tomate e a abóbora, que eu já falei sobre todos esses alimentos aqui no canal, você vai receber uma proteção solar natural, legal? Absorver do sol só aquilo que interessa. Mas me responde aí, você vai comer mais melancia? Agora você tá animado? Então fica atento que tem 3 coisas que eu quero que você guarde. A recomendação é para você consumir 100 gramas de melancia por dia, nada de meia melancia, tudo bem? Isso aí equivale mais ou menos a 2 xícaras de chá. Com essa quantidade, você vai ter os resultados diários dessa bomba antioxidante. Mais do que 100 gramas já não é recomendado. Primeiro, por causa do índice glicêmico, que é elevado, tá, gente? E também, baixa quantidade de fibras, o que pode elevar sua glicemia. Se você for diabético ou não cuidar muito da sua alimentação, ela vai entrar como um elevador glicêmico. Segunda observação, que comer a melancia em excesso pode causar uns probleminhas digestivos aí, como desconforto abdominal, inchaço, gases, diarreia. Então tem uma quantidade certa. Você já ouviu por aí pessoas falando que a melancia é indigesta? Provavelmente seu cunhado, seu sogro, enfim, né? Você sabe por quê? Acontece que a danada pertence a um grupo de carboidratos fermentáveis de cadeia curta. Calma. E eles são indigeríveis, ou melhor, digamos, são absorvidos lentamente lá no seu intestino delgado. Nesse grupinho do fundo aí estão envolvidos os oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. São formados aí os tais dos FODMAPs. Quem está mais ou menos por dentro sabe que os FODMAPs, quando fermentados pelos micro-organismos que moram lá no seu intestino grosso, levam uma maior produção de gases, como hidrogênio, metano, dióxido de carbono. Ou seja, se você é uma dessas pessoas que não digerem muito bem a melancia, vem cá que eu vou te dar um conselho. Afaste-se dela. Senão, você pode virar uma bomba explosiva de gases mesmo, tá bom? Mas fora essa condição, não tem outras grandes implicações. Por isso tem uma medidinha certa para você consumir, que ela fica dentro de um padrão digerível. Todos podem consumir sempre com moderação, legal? Mas fica atento, ó. Olha a dica aí. Dá para aproveitar as sementes da melancia e potencializar ainda mais os seus benefícios. Você pode bater as sementes com o suco e não coar. E também pode assar as sementes, porque elas são fontes de gorduras saudáveis. Fica atento, para assar a semente da melancia é muito fácil. Vai ligar o forno na temperatura de 180 graus e vai colocar as sementinhas ali numa assadeira. Você vai deixar assar durante uns 10 minutos. Mexa as sementes, né, com uma colher de pau e retorne ao fogo para assar durante mais uns 5 minutinhos. É bem rápido. Para adicionar mais sabor na semente da melancia, você pode colocar um pouquinho de azeite, polvilhar um sal, ou tem a versão doce também, polvilhando canela e um pouquinho de açúcar mascavo, ó, fica maravilhoso. Ainda assim, gente, você pode colocar suco de limão e pimenta caiena para dar aquele sabor azedo picante e servir como um aperitivo. E aí, qual dessas receitinhas você vai fazer primeiro? Quando você fizer a receita, faz um favor para mim, me marca lá no Instagram, coloca que eu quero saber. Tem uma observação legal, tá, gente? A semente da melancia já foi assim desmascarada por muitos nutricionistas, médicos. Definitivamente ela não faz mal à saúde, ela não é venenosa, lá dentro não tem toxinas, tá? E você pode usar tranquilamente. A única condição para não usar a semente é quando você tem diverticulite ou outra síndrome, como síndrome do intestino irritável. A gente considera não porque ela tem alguma substância tóxica, que ela não tem, mas a própria fibra da semente pode lhe fazer aí algum mal no seu intestino, combinado? Então, se você tiver síndrome do intestino irritável ou diverticulite, antes de consumir, conversa com seu médico. E aqui vai um recado, hein? Você que gosta de cura natural, cura pelos alimentos,
Já estão disponíveis os nossos e-books sobre os benefícios dos alimentos, livros de receitas. Giba, mostra para eles aqui o livro de receitas da mandioca. Você pode fazer receitas super saudáveis sem perder o sabor, hein? Então lá na minha loja virtual, para você acessar, tá aqui no link da descrição do vídeo, tá bom? Tem e-books gratuitos e tem e-books com um valor bem irrisório, é só para contribuir para a confecção mesmo do e-book. Você deseja controlar a sua pressão arterial naturalmente? Então eu vou recomendar que você assista esse vídeo aqui que eu vou deixar nas recomendações, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima!